profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Hoje me dirijo diretamente aos professores de matemática do 6º ao 9º ano, pedagogas, pedagogos. Eu sou a professora Ana Paula, faço parte da equipe de matemática da Secretaria Municipal de Educação e hoje vamos conversar sobre este material, o Caderno Pedagógico de Unidades Curriculares de Transição. É um material que foi feito a pedido da Secretaria Municipal de Educação como uma das ações para auxiliar nas reflexões aí desse momento de transição do trabalho pedagógico face ao cenário cheio de desafios que vivemos, né? Então, de que forma que a área da matemática pensou nesse material? Inicialmente, precisamos marcar a questão da organização. Como é que a área da matemática se organiza pedagogicamente? Observem lá. A partir de 5 eixos estruturantes. O eixo de números e operações, pensamento algébrico, álgebra, geometria, grandezas e medidas e estatística e probabilidade. Cada um desses eixos com os seus objetivos específicos de desenvolvimento no trabalho da matemática. E, para atingir cada um desses objetivos, os eixos são organizados nos conteúdos e critérios de ensino-aprendizagem no nosso currículo. Bem, o currículo da Rede Municipal de Ensino de Curitiba está alinhado com as propostas, as pesquisas da área da educação matemática. A área essa que tem como um norte, um trabalho estruturante, a resolução de problemas. Resolução de problemas para desenvolver mais do que habilidades de cálculo, por exemplo, né? Para desenvolver o raciocínio matemático, as habilidades cognitivas que almejamos aí e que são definidas também pela Base Nacional Comum Curricular. Resolução de problemas pode ser trabalhada por diversos vieses, há várias frentes de trabalho, mas nesse material estamos privilegiando mais a questão dos materiais manipuláveis e também dos jogos e ludicidade. Bem, com vistas para as escolhas aí que foram feitas para tratar nesse caderno, para estimular e suscitar essas reflexões, foram levadas em conta as atividades complementares, para além das videoaulas que os nossos estudantes acompanharam no ano de 2020 e que deram sequência e ampliação, inclusive agora no ano de 2021, também as atividades complementares foram fundamentais para o trabalho pedagógico e para a avaliação do resultado dessa prática ao longo de todo o ano, né? Além das atividades complementares, o trabalho e as reflexões do conselho de classe, considerando o retorno desses estudantes em seus avanços, em suas fragilidades, foram fundamentais para que se tivesse uma avaliação diagnóstica tanto do processo quanto de cada estudante, não é? Em que etapa cada estudante está, o quanto conseguiu avançar e em que medida precisaremos intervir. Todas essas questões vão aparecer, claro, numa atividade que é fundamental, o planejamento. Bem, para considerarmos o planejamento, que claro é flexível, nós consideramos aqui nesse caderno pedagógico algumas possibilidades metodológicas, algumas unidades curriculares de transição foram escolhidas, mas que não se fecham nelas mesmas, porque, como já pontuamos, o planejamento é flexível e deve ser adequado a cada realidade de professor, da sala de aula e de cada estudante, conforme as necessidades de cada um. Dentre as diversas estratégias aí possíveis para se trabalhar a resolução de problemas, temos os materiais manipuláveis e os jogos, que vão ter um pouquinho mais de destaque no material que trouxemos aqui para discussão, mas também atividades lúdicas de modo geral que chamem a atenção dos estudantes,
a etnomatemática, questões práticas envolvendo a modelagem matemática, as tecnologias e entre tantas outras possibilidades. As que se colocam aqui no caderno só estão ali como um exemplo, uma ideia a ser discutida, mas as discussões são mais aprofundadas e de fato podem se aplicar a diversas estratégias. As unidades curriculares que se apresentam no caderno foram relacionadas aos eixos estruturantes do trabalho com a matemática. Então, para cada um dos 5 eixos, foi elencada aí uma unidade curricular, um conteúdo, observem ali na tela, que perpassa os anos do ensino fundamental. Conteúdo que, dada a característica espiralada aí do currículo de matemática, aparece em mais de um ano, vai sendo construído. No caso do eixo de números e operações, foi feita uma escolha pelo conteúdo de operações fundamentais na resolução de problemas. Este conteúdo, observem, aparece do 5º ao 9º ano, neste recorte. De fato, aparece já desde o 1º ano. A diferença é que a cada ano vai sendo retomado, ampliado e aprofundado. Do 5º para já no 5º ano são trabalhadas as operações com números naturais, fracionários e até números decimais, porém ainda numa etapa mais inicial. Nos números fracionários, por exemplo, o cálculo se restringe à adição e subtração de frações com o mesmo denominador. E claro, sempre de forma contextualizada para dar significado aos cálculos e não apenas desenvolver habilidades de cálculo. Também, mas não apenas. No 6º ano já entram junto às operações a potenciação e a raiz quadrada exata. Para o 7º ano, a ampliação vai se dar com um novo conjunto dos números inteiros. No 8º ano, além de todas as operações já trabalhadas até então, acrescentam-se também as raízes não exatas. E no 9º ano, inicia-se o trabalho com a radiciação, amplia-se, estuda mais essas propriedades, mas além de todas as outras operações. Então essa unidade curricular, esse conteúdo de operações fundamentais foi o escolhido para ser abordado nesse caderno. Não é que ele seja suficiente, não é, para todo o trabalho matemático aí que temos que fazer ao longo do ano, mas foi um escolhido só para suscitar as nossas reflexões. Observem que os conteúdos aparecem desde o 5º ano. Por que 5º ano? Justamente por se tratar de um material de transição. É fundamental que estejamos atentos, que consideremos os critérios de ensino-aprendizagem não só do ano atual do estudante, mas também do ano anterior ou até de anos anteriores. Dessa forma, para cada eixo estruturante, para cada um dos 5 eixos, foi elencado aí uma unidade curricular de transição, um conteúdo. Esse conteúdo essa opção que foi feita se deu em função de todas as informações que foram obtidas aí pelas atividades complementares, pelas informações do conselho de classe e à luz, é claro, do currículo da Rede Municipal de Ensino. Vamos iniciar pela primeira prática proposta no caderno, então? Refere-se ao eixo de números e operações. Então, apresenta-se ali um jogo de tabuleiro das operações, foi o nome dado para essa prática. E nesse tabuleiro, os estudantes vão progredindo ali, utilizando-se de dado, o peão, e eles vão avançando ao longo do tabuleiro. Em vários momentos, vão parando em casas de diferentes cores. Cada cor se refere a um tipo de cartinha. Nas casas de cor azul, as propostas têm um apelo mais visual, tem um auxílio visual para a compreensão das operações. Envolvem operações
com números racionais, fracionários, decimais, envolve operações com números naturais também. As cartinhas podem ser adequadas, inclusive podem ser retiradas. Se eu for trabalhar essa prática com estudantes do 6º ano, por exemplo, e se eu quiser focar mais nos números fracionários ou adequar o nível de dificuldade do jogo, eu posso retirar ou fazer opções entre essas cartinhas. Observem lá alguns exemplos de cartinhas da cor azul. Então, na primeira tinha uma referência visual ali para o cálculo de frações. Nessa outra aqui é uma relação. Então, ela traz propostas desse tipo, de relacionar resultados diferentes das operações, resultados envolvendo conjuntos diferentes também. Já nas cartinhas de cor alaranjada, é possível ver que o contexto é um pouco mais ampliado. Então, enquanto estávamos ali nas cartinhas azuis num contexto mais matemático mesmo, agora esse contexto já se amplia. Veja essa primeira. Hora de desacelerar. Volta a quantidade de casas do tabuleiro correspondente a 1 elevado a 100. Ou outra, 3 moedas de 25 centavos mais 2 moedas de 50 centavos totalizam quantos reais? Então, nessa aplicação contextualizada é que as cartinhas alaranjadas se baseiam. Já nas cartinhas verdes, o trabalho é com aplicação mais direta de operações também. Da mesma forma, mesclando, alternando-se os conjuntos numéricos e também em diferentes níveis de dificuldade. Podem ser adequadas, podem ser retiradas conforme a turma que eu esteja trabalhando. Essas propostas se mostram aqui no caderno como uma mesma proposta que poderia ser trabalhado tanto com alunos do 6º quanto do 7º, 8º e 9º. Claro, mediante as devidas adequações. Quando consideramos as adequações, inclusive, entenda-se adequações da ideia, do material, do espaço. Cada realidade é que vai determinar de que forma essas reflexões poderiam ser feitas. Observem ali um exemplo de problematização. Durante o jogo do tabuleiro, a Vanessa pegou a seguinte carta, aquela última carta que havíamos comentado ali, da cor azul. Observe as sentenças que ela testou. No caderno, para além das propostas de atividades ou de jogos, aparecem também as problematizações, a exploração de um momento que seria posterior a essa prática. A prática, seja ela qual for, tem o objetivo de despertar o interesse, de chamar a atenção do estudante, de tornar aquele momento significativo para depois fazer uso nas problematizações, poder explorar e aprofundar as ideias que ali apareceram. Então, observe que a partir de uma simples cartinha como aquela que compara os valores, de duas potências, é proposto ali no caderno uma prática de investigação, onde o estudante é convidado a preencher um quadro fazendo comparações dos resultados entre potências, primeiro de números naturais, com base natural, e então com base racional decimal. Se é verdade que quando eu tenho duas potências lá no universo dos números naturais, que tem a mesma base, aquela de menor expoente vai ter o menor valor, será que isso se mantém quando eu trabalho com bases decimais? Então, esse convite à investigação, modos de levar, o que questionar, como se daria esse processo, fazem parte, são ideias que permeiam esse caderno pedagógico que estamos apresentando. Um outro exemplo, a cartinha alaranjada, aquele problema que envolve lá a contagem de moedas. Como ficaria a composição das moedas caso tivéssemos que triplicar a quantidade de cada tipo? De quanto seria o valor final nesse caso? Então, a partir das situações dos jogos vivenciadas ali já pelos estudantes, é que são propostas as ampliações que poderiam ser feitas.
Ainda nas cartinhas verdes, veja que embora essas cartas tragam uma proposta de aplicação mais direta de cálculo, a problematização posterior que pode ser feita pode abranger outras ideias. Observem esse exemplo. Escolha a opção que corresponde a essa sentença matemática e explique-a. Tenho opções de contextos, de problematizações para as quais a expressão matemática apresentada faz sentido. Observe. Fui ao cinema, levei R$100. Comprei um ingresso que custava R$25 e uma água mineral de R$2. Quanto sobrou do meu dinheiro? Então, será que, embora apresente os mesmos números, será que essa situação é representada por aquela sentença matemática? Outras duas opções. Fui ao cinema com meu irmão, levei R$100, paguei ambos os ingressos que custaram R$25 cada. Com quanto dinheiro fiquei? É comum que os estudantes observem nas situações problema apenas os números e queiram já relacionar a um cálculo. E nesse tipo de proposta, eles aprendem e desenvolvem as habilidades necessárias de análise, de compreensão, que resolver problemas envolve mais do que isso. Bem, para além dessa proposta, temos então agora a do eixo pensamento algébrico, álgebra. Vamos ver? Ali também temos um recorte de conteúdos que aparecem do 5º ao 9º ano. O conteúdo, no caso, escolhido, a unidade curricular aí pela qual optamos nesse eixo, foi a do pensamento proporcional. A proporcionalidade, ela está presente no ensino da matemática desde os anos iniciais. Apenas de um ano para o outro vai sendo retomada, os contextos vão sendo ampliados, da mesma forma os universos, os conjuntos numéricos, e retomando e aprofundando. A proposta para o eixo de pensamento algébrico álgebra também é dada na forma de um jogo. Aqui, um jogo semelhante ao jogo do Ludo. Então, a partir de uma receita base, receita do bolo especial, são descritas ali todas as quantidades de ingredientes para esse bolo. Os jogadores, no caso os estudantes, vão avançando no tabuleiro, tem o ponto de largada, o ponto de chegada, é para ser um momento significativo, um momento divertido, é para chamar a atenção, para ser o disparador de todas as reflexões que virão a seguir. Então, tem um dado com os comandos. Nesses comandos estão sendo contempladas ideias de dobrar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar a receita base ali, ou então também reduzir a metade, reduzir a terça parte. Essas relações de proporcionalidade também podem ser alteradas e adequadas conforme a necessidade do grupo com o qual estamos trabalhando. Após essa experiência, aí sim vamos transformá-la numa oportunidade de aprendizagem, avançando nas reflexões e na construção dos conceitos que queremos que os estudantes desenvolvam. Um exemplo de problematização. 2 receitas do bolo especial rendem aproximadamente 36 porções de mesmo tamanho. Considerando que sejam mantidas as porções de mesmo tamanho, com 5 receitas do bolo, quantas porções obteremos? Esse um exemplo clássico até de problematizações trabalhadas no nosso dia a dia, mas quando está vinculada a uma atividade disparadora, significativa, pode ser uma outra abertura aí para a aprendizagem dos estudantes, não é? Então, essa é uma situação bem direta. Se 2 receitas rendem 36 porções, quantas porções renderão 5 receitas? Observem essa outra opção. Pedro estava numa casinha do tabuleiro onde havia farinha. Ele jogou o dado de comandos e deu a seguinte resposta: 1.440 gramas de farinha. Se Pedro respondeu corretamente, qual foi o comando sorteado no dado?
percebam a diversidade das formas de pensar que a gente propõe, que a gente instiga os estudantes. Então, nesse caso, diferente da problematização anterior, o que está sendo pedido é o comando, a transformação que ali ocorreu. A quantidade inicial de farinha é dada pela receita original ali, que vai direcionar o jogo. O resultado final foi 1.440 gramas. Então, o estudante é instigado a analisar: aumentou ou diminuiu? Aumentou em que proporção? Dobrou, triplicou, quadruplicou? Ou se diminuiu, foi a metade, foi a terça parte? Fazendo essas relações com as regras do jogo que ele acabou de jogar, com a experiência que ele vivenciou. Para além disso, o caderno traz box com algumas dicas ali, conversando diretamente com o professor a respeito de outras possíveis explorações, tanto de adequação metodológica, né, para níveis de aprendizagem aí, mais de base, quanto para situações mais desafiadoras. Então ali, por exemplo, já tem uma dica que articula esse mesmo conteúdo, esse mesmo trabalho feito a partir do jogo para trabalhar com outros conceitos, de outros eixos estruturantes, que é uma coisa fundamental, não é? No eixo de grandezas e medidas, a unidade curricular elencada foi o trabalho com perímetro e área. Perímetro e área, para além dos próprios conceitos, está envolvendo as medidas de comprimento, medidas lineares, medidas de superfície, que são fundamentais e que é um conteúdo que também vai sendo construído ao longo de todo o ensino fundamental. Por isso, essa escolha. Nessa atividade, diferente das anteriores, não se trata de um jogo, mas sim do trabalho com materiais manipulativos. A construção desses conceitos pode ser favorecida com a manipulação de objetos, com recursos visuais favoráveis. No caso dessa proposta, é dado ali a orientação, as instruções para que os estudantes meçam e recortem quadradinhos que serão trabalhados depois para unidades de área e também para composições para a medida do perímetro, não é? A partir desse material que será construído pelos estudantes, são propostas várias situações de trabalho. Eles vão compondo, vão decompondo, vão medindo com a utilização da régua e assim construindo de fato esses conceitos e fazendo relações. Uma das problematizações que também é sugerida no caderno e resolvida ali com o uso desse material, por exemplo, do condomínio de Marcos Mora há 2 quadras de esportes, uma na forma quadrada e a outra na forma retangular. Essas quadras têm a mesma área. Qual é o comprimento do perímetro da quadra retangular? Qual das duas tem maior perímetro? Então, com o material, com a régua, eles podem ir fazendo essas medições. Reflexões podem ser estimuladas. No caso aqui, qual seria a quadra retangular? A questão do quadrado, que também tem os 4 ângulos retos, logo é um caso particular do retângulo também, não é? São as reflexões que podem surgir, devem surgir, aliás, na exploração desse tipo de atividade. No eixo de geometria, o conteúdo escolhido foi o de ângulos. Da mesma forma que em grandezas e medidas, a prática faz a relação de um material construído pelos próprios estudantes, um material que seria para medir ângulo, para, na verdade, ter a referência se o ângulo é reto ou se é maior ou menor do que 90 graus. A partir dessa construção, desse material construído pelos próprios alunos, várias situações, problematizações, inclusive práticas investigativas são propostas. Ali até com os recortes desses materiais, a construção da ideia, né, da soma dos ângulos internos de um triângulo, soma dos ângulos externos.
eixo de probabilidade e estatística, a unidade curricular escolhida foi a da probabilidade. Tanto a probabilidade quanto a estatística, os trabalhos com gráficos e quadros, permeiam o ensino fundamental. E essas duas perspectivas aparecem também no caderno. Primeiro, uma prática envolvendo a probabilidade, que aparece bem detalhadamente lá no caderno, com o preenchimento de quadros, com modelos ali que podem ser reproduzidos também, com o lançamento de dados e as problematizações decorrentes dessa prática, problematizações sempre levantando as reflexões, né? Será que é impossível prever qualquer resultado no lançamento ali de um dado, né? De dois dados, aliás? Será que o produto será par? Pode-se afirmar que sim, que não? Em que medida isso é mais ou menos provável? Discussões que são possíveis nesse tipo de prática e algumas possibilidades elencadas ali no caderno. Para além dessa, também, ainda com essa mesma atividade disparadora, tem uma sugestão para uma ampliação no trabalho dos quadros, tabelas, da pesquisa, o processo da pesquisa propriamente dito, não é? Que também faz parte aí do nosso currículo, dos nossos objetivos. Bem, para além dessas práticas, que vale lembrar, não se fecham nelas mesmas, não se bastam, inclusive, são só disparadores para as reflexões que aqui aparecem. Para cada eixo estruturante tem os comentários das expectativas no trabalho com esse eixo, né? E no que devemos considerar como fundamental, né, nesse momento de transição, considerando essa construção como um todo e não só o ano atual, o ano específico, né, de ensino. Bem, além dessas práticas, o caderno apresenta também algumas sugestões de literatura, mais voltadas para a prática mesmo. O primeiro que aparece ali é o caderno do Matema, que apresenta várias possibilidades de jogos para o trabalho com os conteúdos do 6º ao 9º ano. Então temos aqui estatística para professores da educação básica, também uma boa sugestão que trabalha a estatística de forma bastante contextualizada, não se restringe apenas aos conceitos estatísticos, né? Mas a análise de situações reais. Temos também aqui o caderno elaborado pela Secretaria de Educação Básica de Brasília, que é um caderno que traz reflexões e sugestões de trabalho pautado no livro didático, que também é um recurso bastante importante para nós. Atividades experimentais de matemática nos anos finais do ensino fundamental, também com essa busca fazer uma relação bem interessante sobre a teoria e a prática aí na sala de aula. E a matemática das coisas, do papel A4 aos cordões de sapatos, do GPS às rodas dentadas. Só por esse título já surge a curiosidade da leitura, né? De ampliação dos contextos, dos modos aí de se tratar essa matemática nossa do dia a dia e de conseguir a colaboração e a participação dos nossos estudantes no seu próprio processo de aprendizagem, né? Além desses, é claro, temos todas as referências de materiais utilizados na escrita desse caderno pedagógico, que vai estar lá para vocês consultarem na sequência, e a equipe de matemática, tanto a equipe da Secretaria Municipal de Educação, quanto a equipe que está presente nos núcleos regionais de educação, sempre à disposição de toda a rede, dos professores, para que trabalhemos em conjunto para que os nossos estudantes avancem cada vez mais. Joia? Então, até breve. Obrigada.